Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa insere-se na nossa rubrica de coaching espiritual, que tem como intuito partilhar a boa nova do Evangelho para a edificação da Igreja Espiritual de Cristo. Esta assembleia realiza-se através de encontros semanais em que, guiados pelo Espírito Santo, aqui ocorre um encontro este que é antecedido por um momento em separado em que, através de meditação e um estudo minucioso, insidioso sobre as Escrituras Sagradas, de lá fazemos uma homilética com vista à preparação da sessão de ministração da palavra. No momento posterior, através deste encontro, então há a difusão desse mesmo Evangelho em forma de ministração da palavra do Senhor. Este programa tem em vista materializar 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus. Este, o Espírito Santo, que é aquele que lidera, desde a festa de Pentecostes, a ação missionária de difusão do Evangelho até aos confins do mundo, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo número 8. O segundo objetivo é o de instruir as pessoas a instalarem o hábito da meditação contínua, estudando as Escrituras Sagradas, para que elas possam continuamente estudar estas como teólogos, porque todo cristão é teólogo, a fim dele encontrar a resposta para todos os desafios com que se depara no dia a dia. Ciente que a palavra de Deus é o próprio Senhor e a palavra de Deus é aquela que tem o poder de poder nos dar a conhecer ou revelar aquilo que é a vontade do Senhor. O terceiro objetivo é o de estimular o hábito da oração. Orar e vigiar. Estaremos assim a obedecer às instruções do mestre da oração, pois através da oração o cristão pratica ou apodera-se daquela que é a arma mais poderosa que ele tem como um soldado da paz. O quarto e último objetivo é o de promover a união entre Deus e o seu povo. Esta união que materializa-se através da obediência daqueles que são os instrumentos de salvação do Senhor ou os seus libertadores, que fazem o trabalho da difusão dessa mesma palavra, também movidos pelo Espírito Santo. Através desta união, então, a igreja toda ela unida pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Senhor, sente que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus, possa materializar aquilo que é a vontade do Senhor, em ver toda a congregação, que são os 144 mil selados, reunidos a si, o Cordeiro, lá no Monte Sião. Temos como tema para o dia de hoje, que é a aula número 113 de ministração da palavra, as 7 pragas. Este tema nós vamos estudar na base do livro de Apocalipse, os capítulos número 15 e 16. Dos trechos que vão do capítulo 15, verso 1, ao capítulo 16, 21.
Em termos de estrutura ou composição deste estudo, nós temos 3 partes. As primeiras 2 partes compõem o capítulo número 15 e a terceira parte é todo o capítulo número 16. Nas primeiras 2 partes, que são componentes, digamos, do capítulo número 15 do livro de Apocalipse, nós temos 2 subtemas. O primeiro é o cântico de libertação do povo de Deus. Este que é o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Neste caso, trata-se do cântico da vitória. Este cântico que tem inspiração no cântico da libertação, que está patente no livro de Êxodo, capítulo número 15, versículos 1 até 18, quando Moisés e o seu povo, estando na outra margem do Mar Vermelho, então entoaram aquele cântico pela maravilha que o Senhor havia operado ao fazer atravessar o seu povo o Mar Vermelho e, de contrário, ao ter penalizado aqueles que iam atrás, que eram os egípcios, liderados pelo faraó e as suas tropas. A segunda parte, que ainda dentro do capítulo número 15, é sobre os 7 anjos e as 7 taças. Aqui é o momento em que, ainda por visão, o apóstolo João vê 7 anjos a receberem 7 taças de ouro que estavam cheias da ira do Senhor. A ira do Senhor faz-nos menção ao livro de Levítico, capítulo 26, versículos 14 até 29, em que ali é dado a conhecer quais são as consequências da desobediência à palavra de Deus. Então, é neste momento em que nós vemos, antes de se fechar o templo, portanto, nesta visão, o apóstolo João vê estes anjos e depois ele vê também o santuário aberto e vê a tenda de congregação também ali presente, ou a tenda dos encontros. Em seguida, então, ele vê o templo a fechar-se. Portanto, iria começar o período do juízo e a porta não mais poderia ser aberta. Isso remete-nos ao livro de 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo número 6. A terceira e última parte é quando há a descrição das consequências dos juízos de Deus em resultado do derrame ou derramamento da ira do Senhor em cada uma das 7 taças que haviam sido entregues àqueles 7 anjos. E aquilo que era o resultado ou a consequência do derramamento de cada uma das iras que continham aquelas 7 taças eram castigos ainda mais severos do que aqueles que nós havíamos conhecido a quando da abertura dos selos e a quando também do toque das trombetas. Aqui era o momento derradeiro em que se conhecia o juízo final do Senhor, ou o juízo escatológico. A sequência dos eventos que ocorrem com o lançamento da ira do Senhor, que continha essas mesmas taças, era a mesma lógica dos juízos com os toques da trombeta, mas se no toque das trombetas eram penas ou eram destruições parciais, aqui com o derramamento da ira do Senhor das taças, nós vemos que são juízos ou são, por assim dizer, destruições completas ou plenas. Antes de entrarmos assim com profundidade para este estudo, vamos em forma de semântica, vamos perceber qual é o grande contexto em que se insere este estudo do dia de hoje. Contexto este que é para olhar para a lógica como o estudo do livro de Apocalipse está a decorrer. De forma sequenciada, nós temos estado a descrever aquilo que é a grande visão que o apóstolo João tem. Aqui ele, arrebatado em seus órgãos de sentido,
em espírito, ele contempla aquilo que era a glória do Senhor. Então, queremos fazer um paralelismo entre o que representa as 7 taças da ira do Senhor, comparativamente com os outros juízos escatológicos que foram descritos nos estudos que antecederam a este. Então, nós, até esta parte, nós vimos, em primeiro lugar, em termos de juízos divinos, nós vimos aqui descritos por intermédio dos 7 selos. Nos 7 selos, que são selos que foram abertos pelo Cordeiro, que é aquele que teve o direito, porque ele tinha direitos reais, sacerdotais e proféticos. Então, este foi o único que tinha, revestido deste poder, tinha o direito de receber aquele livro que estava selado com 7 selos. Ao receber este livro selado ou laqueado com 7 selos, ele então começa a abrir selo por selo. E no estudo que nós fizemos sobre a abertura de 7 selos, nós vimos que os 4 primeiros selos eram alusão a cavaleiros. Então, ocorriam ali castigos que eram representativos de cavalos. O que representava aqui? Aqui representava o que está a ocorrer nesta época, que é chamado dos últimos tempos. Então, os últimos tempos é o período que decorre desde a ascensão de Cristo até ao seu regresso, que representa a segunda vinda de Cristo. Então, nós vimos que os 4 primeiros selos eram cavaleiros e os 3 ou os 2 últimos selos, então, representavam outros sinais. O que importa registrar é que o 7º selo representou, em articulação com os outros juízos divinos, o 7º selo representou a abertura ou toque da primeira trombeta. Ok? Então, significa que então, em visão, agora, o apóstolo João vê 7 anjos com o toque com a abertura do 7º selo pelo Cordeiro, que é Cristo. Esta abertura do 7º selo, ele vê um interlúdio, que foi um silêncio de cerca de 30 minutos que ocorreu. Com este silêncio de cerca de 30 minutos que ocorreu, ele observa a aparecerem 7 anjos. É um dos momentos que é importante nós registrarmos esses 7 anjos, que vamos novamente referir a 7 anjos no estudo de hoje. Aparecem 7 anjos no estudo que nós fizemos sobre o toque das 7 trombetas. Então, ainda estávamos onde? No 7º selo. Então, o 7º selo é o toque das 7 trombetas. É somente o 7º selo. Então, aparecem os 7 anjos, recebem as trombetas e eles começam então a tocar trombeta por trombeta. Do primeiro até a 6ª trombeta. E depois, então, há o toque da 7ª trombeta. E há aqui uma nova interlocução, uma nova interligação entre este juízo, que é a trombeta, e este juízo derradeiro que ainda estava por vir, que são as 7 taças da ira do Senhor. Significa isto que a 7ª trombeta representa, então, o início das taças da ira do Senhor. Com efeito, por um lado, os selos significa que o livro já estava aberto. Por isso que o livro estando aberto, quando toca a 7ª trombeta, então aquele anjo forte diz que vai se dar a conhecer aquilo que é o juízo do Senhor, o juízo final do Senhor. Significa que o 7º selo representava o total das 7 trombetas, e por sua vez a 7ª trombeta representava o juízo do Senhor, que é representativo por sua vez das 7 taças. Então há aqui uma ligação lógica entre esses 3
eventos. Se por um lado a abertura dos selos e por outro lado o toque das trombetas eram o início das dores, ou os últimos tempos, as taças da era do Senhor vai representar precisamente a grande tribulação. Então, isto aqui era o contexto, a semântica sobre o enquadramento das taças da era do Senhor, que intitula-se as 7 pragas, e de que forma é que essas 7 pragas se relacionavam de forma articulada com os outros juízos que nós vimos nos estudos anteriores. Então vamos agora entrar com profundidade e verticalidade aquilo que é o estudo do dia de hoje. A primeira parte é o cântico de libertação do povo de Deus. Inicia esta parte, que é o capítulo número 15, versículos 1 até ao 4. Começa esta parte, o apóstolo João diz que vê 7 anjos, o que remete-nos são aqueles 7 anjos que apareceram quando? Com o toque das trombetas. Com a abertura do 7º selo, há um silêncio de 30 minutos e o apóstolo João vê 7 anjos a receberem 7 trombetas. E agora, precisamente, no versículo número 1 do capítulo 15, estamos a estudar sobre as 7 pragas. O apóstolo João volta a ver 7 anjos. 7 anjos agora que apareciam para dar a conhecer os juízos divinos. Então, ele, ao ver estes 7 anjos que vinham dar a conhecer os juízos do Senhor, ele de seguida diz que, para além de ver esses 7 anjos, vê também, ou vê de seguida, um mar de vidro. Estavam junto a esse mar de vidro aqueles que tinham sido martirizados. Quem são estes? São aqueles que não adoraram a besta. Então significa que estes foram mortos, mas não foram vencidos pela besta. Então são estes que ele vê agora a aparecerem junto ao mar de vidro, a receberem harpas. De seguida, a descrição do versículo número 3, ele diz que começa então a descrever aquilo que seria o cântico. Ele diz que vê estes que receberam harpas, que são aqueles que não se deixaram contaminar com o vinho deste mundo, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que foram martirizados, isto é, aqueles que foram mortos, mas que não foram vencidos pela besta, vê estes juntos ao Cordeiro de Deus. Vamos aqui fazer uma pausa e perceber de uma forma mais nevrálgica, olhando para outras passagens da Bíblia Sagrada para descrever este Cordeiro. Se nós olharmos mesmo nas escrituras do próprio, nos registros sagrados, por inspiração divina do próprio apóstolo João, nós vimos que no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29, o apóstolo João descreve João Batista a se referir ao Cordeiro de Deus. Ele diz que virá o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Também alusão a este Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que são estes que no capítulo 15, verso 3, o apóstolo João diz que vê juntamente com aquela multidão que estava junto ao mar do vidro, que receberam harpas. O profeta Isaías, no capítulo número 53,
versículo número 7, ele descreve qual foi a atitude que este Cordeiro de Deus diz. Ele diz que este Cordeiro de Deus foi conduzido mudo, sem oferecer resistência, para o matadouro. E o versículo número 10, do mesmo capítulo 53 do profeta Isaías, faz menção que Deus se agradou deste cordeiro ter sido esmagado. Então, estamos a descrever o cordeiro que é este, que é visto juntamente com aqueles que não adoraram a besta, que agora recebem a harpa. De seguida, isso inicia então um grande cântico. Este cântico remete-nos a um interlúdio, porque até aqui nós estamos a ver uma descrição da visão do apóstolo João, que vê 7 anjos. Mas ele aqui quer dar a conhecer as pragas do Senhor. Só que antes dele descrever as pragas, ele vai descrever agora um cântico. Isto que é um interlúdio, que nos remete ao cântico da libertação, ou o cântico de Moisés, que também foi outro libertador no Antigo Testamento. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículos número 1 até 18, tem lá Moisés que, após conduzir o seu povo à terra prometida, sendo perseguido por militares do faraó, quando eles estão de frente ao Mar Vermelho, Deus ordena a Moisés que aponte com a sua vara para fazer secar o mar. E Moisés ali somente olhou para frente. Moisés não poderia olhar para trás, porque não tinha para onde ir. Não poderia olhar para trás, porque estavam os inimigos à sua caça, e eram em multidão e em força superior. Moisés, em obediência, apontando a sua vara, então ele aponta para o mar e faz secar o mar, e de seguida ele e o povo atravessam o Mar Vermelho. Após terem atravessado o Mar Vermelho, que aquilo separou as águas, então de seguida, pela glória do Senhor, as águas voltaram com o seu caudal e volume a fecharem-se. Quando vinham os egípcios para passarem, então esses são engolidos, são devorados com o mar. Então já está agora Moisés e o seu povo do outro lado da margem. E eles, quando veem esse milagre, esse prodígio, eles começaram a cantar, que era o cântico da libertação. É esse mesmo cântico que agora estes que não adoraram a besta, que receberam harpas, estão juntos ao Cordeiro, começam agora a cantar alegremente pelas maravilhas, pelo poder, pela glória do Senhor que estava ali a desencadear-se. Depois, para além disto, o apóstolo João tem uma terceira visão ainda no capítulo 15, agora no versículo 7. Ele diz que vê o céu abrir-se, e com o céu aberto ele vê o santuário e o templo das reuniões. O que é que isso nos remete? Nos remete ao livro do Êxodo, capítulo número 28, versículos 8 e 9, em que aqui o Senhor ordena a Moisés a construir ou edificar um templo onde ele pretendia conviver
com o seu povo. Por sua vez, isto nos faz lembrar que desde a criação, a vontade do Senhor, apesar de viver num sítio alto e santo, que é o céu dos céus, Ele não pretendia somente ter uma intimidade ou ter uma comunhão com o homem, mas a vontade de Deus era também viver em meio, viver juntamente com o seu povo. Por essa razão é que Deus, aos finais das tardes, descia até Éden para ir encontrar-se com Adão. Nos dias de hoje, por intermédio do batismo com o Espírito Santo, a pessoa recebe o selo da plenitude divina. E, então, o seu interior ou o seu ser espiritual é revestido por uma nova veste. São essas vestes resplandecentes brancas que estes anjos têm, que representa a presença de Deus na vida da pessoa, tal como foi a vontade do Senhor desde a criação do mundo, que é esta visão que o apóstolo João está agora a ter. De seguida, ele vê aqueles 7 anjos a receberem 7 taças de ouro. E todas essas 7 taças de ouro, cada anjo com a sua taça de ouro, ele vê essas 7 taças de ouro preenchidas da ira do Senhor. O que representa a ira do Senhor? É alusão ao Antigo Testamento. A ira do Senhor representa, segundo o livro de Levítico, que é o livro da lei, capítulo número 26, versículos 14 até 19, representa aquilo que são as consequências da desobediência à palavra de Deus. Estão ali descritas no livro de Levítico. E agora os 7 anjos recebem 7 taças cheias da ira do Senhor. Esses anjos agora que o apóstolo João vê, eles tinham as suas vestes brancas, resplandecentes. E eles, ao receberem as 7 taças da ira do Senhor, o apóstolo João vê então o templo, o santuário, a fechar-se. Isto é, ele vê a glória do Senhor em forma de um fumo que enchia o santuário. E o poder do Senhor, a glória do Senhor também dentro daquele santuário. E depois as portas então fecham-se. O que significa que havia terminado o tempo e a porta não haveria de mais se abrir até que se conhecessem todos os juízos do Senhor por intermédio da ira do Senhor que foram entregues àqueles 7 anjos. Isso remete-nos ao Novo Testamento, ao livro de 2 de Coríntios, capítulo número 2, versículo número 6, que diz que o tempo é agora para o homem se arrepender e para o homem poder então decidir. Pois assim como chegará o momento em que o fumo, a glória do Senhor vai preencher todo o templo, quando chegar esse momento a porta vai se fechar e não mais o homem terá a oportunidade de se arrepender até que sejam conhecidos todos os juízos do Senhor. De seguida, então, abre-se o capítulo número 16. E no capítulo número 16, o apóstolo João já não faz descrições do que vê, mas agora ele começa com o que ouviu. E ouve ele uma voz muito forte que
dava autoridade, dava comando àqueles anjos que receberam as taças de ouro que continham a ira do Senhor, para que eles lançassem ou derramassem taça por taça. O que representam as taças da ira do Senhor? Representa precisamente a grande tribulação. Então vamos olhar para a descrição dos fenômenos, dos castigos, das condenações que ocorrem com o derramamento da ira do Senhor por intermédio dessas taças, que agora já não são destruições parciais como do toque das trombetas, mas são destruições totais. Isto remete-nos também, mais uma vez, se preferirmos, para aquilo que representou as pragas do Egito. As pragas do Egito que estão descritas no livro de Êxodo, capítulos 8 até 11. Nós vimos ali 10 pragas. Então nós aqui vamos ver a descrição de destruições totais por intermédio das taças da ira do Senhor. A voz forte, então, autorizar, ao dar o comando para o primeiro anjo derramar a primeira taça, com esse derramamento que é lançado sobre a terra, tal e qual a primeira trombeta também foi tocada e viu-se um fogo a vir sobre a terra, causando uma destruição parcial que era 1/3 da terra. Aqui, com a primeira taça, então ele vê a vir uma praga de úlcera que desceu para castigar aos homens. Quem? Que homens? Aqueles que estavam embriagados com o vinho deste mundo, isto é, aqueles que adoraram a besta e a sua estátua. Estes, então, são afligidos, que é a totalidade do povo da terra, daqueles que rejeitaram a Cristo, consequentemente adoraram a besta, adoraram a sua taça. Esses são atingidos por úlceras. De seguida ele ouve autorizar-se, o segundo anjo para poder deitar a segunda taça da ira do Senhor. Tal como no toque da segunda trombeta, que houve uma destruição parcial do mar, aqui ocorre uma destruição de todos os seres vivos que estão no mar. Consequentemente, a cor do mar ou a coloração do mar transforma-se totalmente para vermelho, que é o sangue. E o mar, mais uma vez, representa o quê? Representa o mundanismo. Representa quem? Representa o paganismo. Representa todas as pessoas que não se converteram, que agora, por intermédio da segunda taça da ira do Senhor, são afligidas. De seguida ele ouve, mais uma vez, a voz autorizar o terceiro anjo para derramar a sua terceira taça que continha a ira do Senhor. Tal como ocorreu na terceira trombeta, que atingiu a terça parte das águas e das suas nascentes, agora também atinge os rios e as suas nascentes. E todas estas convertem-se também em cor de sangue, ou tornam-se vermelhas. Ao se tornarem vermelhas,
Então ele ouve o apóstolo João, ouve também um anjo que começa ali a anunciar a justiça do Senhor, a se manifestar pelo facto de agora os idólatras, que são aqueles que estavam a sofrer esta ira do Senhor, também agora terem que beber ou consumir daquele sangue que era o sangue dos santos, dos profetas que eles tinham perseguido, a quando dos mártires. De seguida, ele vê a autorização ao quarto anjo também a deitar a sua taça da ira do Senhor. Com este derramamento, tal como ocorreu com o toque da quarta trombeta, em que há a destruição parcial do Sol e dos astros, das estrelas, da Lua, que representou uma escuridão parcial, isto é, os dias tornaram-se mais curtos, por assim dizer, e as noites mais escuras. Agora, com a quarta taça, então, o sol torna-se muito mais intenso e o sol começa a causar queimaduras do primeiro grau a todas as pessoas. Que eram quem? Os idólatras que estavam a sofrer as consequências da ira do Senhor. Sucede que, com este acudizar-se, o sol por um lado serve para nos aquecer, para nos alimentar. Aqui era uma queimadura insuportável. Era uma queimadura que representava, por um lado, não só castigo, mas uma destruição total. Então, as pessoas começam ainda assim a blasfemar, mesmo sofrendo estas queimaduras, continuaram a blasfemar. Então, a voz dá ordem ao quinto anjo para esse derramar a sua taça. E com o derramamento da quinta taça, da ira do Senhor na quinta taça, ela vai e destrói o trono da besta. Destruindo o trono da besta, então houve também uma rebelião ainda maior do trono da besta, uma destruição do trono da besta, diferentemente do toque da quinta trombeta, em que nós vimos que foi um absinto que veio e houve uma praga de gafanhotos. Aquela praga de gafanhotos que criou tormento às pessoas, a ponto das pessoas desejarem a própria morte. Elas seguiam a morte, mas a morte não... Eles não alcançavam a morte, porque era somente para torturar. Aqui, com a quinta taça, há a destruição do trono da besta. Consequentemente, aquela besta que exercia o seu poder sobre a terra, ela agora fica sem ação e aumenta também ainda mais os murmúrios, as blasfêmias contra o Senhor. De seguida, então, é autorizado o sexto anjo a derramar a sexta taça da ira do Senhor. Com o derramamento da sexta taça da ira do Senhor, o leito do rio Eufrates, ele seca-se totalmente. Ao secar-se totalmente o leito do rio Eufrates, então os reis do Oriente, eles começam a caminhar em direção ao Senhor. O que é que isto representa? Representa o povo de Deus que agora tem o caminho aberto para irem se reunir ao Senhor. E aqui é uma descrição do local que vai ocorrer este encontro. O local
geograficamente localizado, que é Armagedon, que agora vê-se então através da secura de toda aquela destruição da parte líquida do Eufrates, tornando seco o Eufrates, então há esta travessia, esta permissão. E de seguida então ele vê o dragão, vê a besta e vê o anticristo. Eles já tirarem da sua língua uma rã, que era a darem uma ordem para que os outros reis pudessem também ir para pelejar contra aqueles reis do Oriente que iriam juntar-se ao Cordeiro. Esta é a sexta taça da ira do Senhor. Com o derrame da sétima e última taça da ira do Senhor, esta foi lançada sobre o ar. E este sinal representa a destruição total do ecossistema e de tudo mais, que é a destruição da vida, por assim dizer. E, consequentemente, através desta sétima taça da ira do Senhor, então ele vê, juntamente a isso, a haver uma manifestação, conforme houve na teofania de Sinai, acompanhado de terremotos, de vozes, de tempestades e de terremotos. Vozes, terremotos, tempestades, como sinais de manifestação da ira do Senhor, porque era o momento em que o Senhor estava ali a pessoalmente descer a fim de poder manifestar a sua glória, o seu juízo final, através da sétima taça, que representa precisamente o juízo final do Senhor, anunciado por intermédio da sétima trombeta, conforme estava a mostrar esta interligação. Pois quando o anjo forte, ele faz um juramento por aquele que vive século dos séculos, ele diz, com a sétima trombeta irá ser dado a conhecer o juízo final do Senhor. E, consequentemente, com a abertura desse estudo, no capítulo número 15, versículo número 1, o apóstolo João vê 7 anjos. E vê esses 7 anjos que iam dar a conhecer os juízos do Senhor, que era precisamente o cumprimento da vontade, o cumprimento, do juízo divino, conforme temos estado a fazer referência em alusão ao toque da sétima trombeta. Tendo chegado a esta parte, agradecemos este primeiro momento que foi disposição. Abre-se a fase de participação através de colocação de questões, de sugestões, para podermos enriquecer esse estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho umas 2 questões. A primeira é: o mundo está muito mal. Será que a ira do Senhor ainda não é o tempo o que espera? Será que a ira do Senhor ainda não é o tempo o que espera para agir, né? Neste caso, ainda não é o tempo o que ele espera. A segunda: qual é o sinal que falta
para ele agir e pôr fim a este mundo. Obrigado. Para completar este entendimento, esta alegria desta aula de hoje, irei colocar assim questões que é para, de uma forma, pronto, as questões não irão apenas clarear as dúvidas que eu tenho, mas sim enriquecerem o meu conhecimento sobre esta aula, quer dizer, exemplos práticos ou uma explicação prática do Espírito, porque todos nós somos enchidos pelo Espírito Santo, ele é que nos deixa saber quais são as suas vontades mediante uma determinada palavra. E tenho a certeza que é o mesmo Espírito que tocou-me a colocá-las, de modo a desenvolvermos ainda mais este tema. A primeira destas questões é: o que significam as harpas recebidas por aqueles que foram mortos, mas não vencidos pelo pecado? De seguida, qual é a libertação que o povo de Deus recebe Qual é a libertação que o povo de Deus recebe no entoar do cântico da libertação? Aqueles que foram mortos, porém não foram vencidos pelo mal, continuam reféns do mal. Reféns do mal. De seguida, o que representa o cântico da libertação do povo de Deus nos dias atuais? Como é que designas o tempo entre o toque da sétima trombeta até o derramamento das 7 taças da ira do Senhor, e qual é o significado deste período para o Evangelho? O que devemos fazer hoje de modo a escapar da ira do Senhor e receber as harpas para junto com os martirizados entoarmos o cântico? Ainda há espaço de arrependimento em meio ao derramamento das taças da ira do Senhor? Ainda há espaço de arrependimento em meio ao derramamento das taças da ira do Senhor? Qual é o juízo final de Deus para com a humanidade que obedeceu os seus ensinamentos e para a parte da humanidade que desobedeceu a sua palavra?
O que irá suceder àqueles que permaneceram firmes aos vivos, pode colocar assim, peço desculpas, aos vivos que permaneceram firmes, o que irá suceder aos vivos que permaneceram firmes a quando do derramamento das taças da ira. Para fechar, o que o sangue dos profetas representa na ira de Deus para com os que tiraram-lhes a vida, ou os que recusaram ou os negaram. Obrigado. Amados irmãos, obrigado pelas questões que foram aqui endossadas, em número de 12, que vão tornar o nosso estudo mais interessante, sob o ponto de vista de profundidade, de intensidade, pela qual nós vamos fazer esse estudo. Como um estudo, ele torna-se mais interessante quando podemos explorar diversas vertentes, diversas ópticas, diversas nuances, para assim termos um conhecimento mais sólido e também um conhecimento mais apto, não só a aplicarmos no primeiro plano, que é na nossa própria vida, mas também, principalmente, a podermos, como porta-vozes, levarmos esta verdade como anúncio do Evangelho e sabermos também defender esta verdade através do nosso bom testemunho. Vou então passar a reagir a essas questões. A primeira e a segunda, as primeiras duas, estão um pouco relacionadas uma com a outra. A primeira é: o mundo está muito mal. Será que a ira do Senhor ainda não é o tempo? O que é que Ele espera? E depois a segunda é: qual é o sinal que falta para Ele agir para o fim deste mundo? Vou me referir às duas da seguinte forma. O mundo está muito mal e tende a agravar-se. Tende a agravar-se porque o mundo está cheio de inverdade. Isto é, o pai da mentira, ao ter sido expulso do paraíso, ele arrastou junto a si, com a sua cauda, a terça parte dos anjos. Estes são os anjos caídos. E esses desceram então para, como tendo caído, eles desceram com fúria. E através da sua fúria, esses tempos que correm, eles estão a perseguir a igreja, perseguir os filhos da mulher grávida, que eles não conseguiram alcançar, ao terem primeiro frustrados de alcançar o filho que aquela mulher deu o parto. Nesta fase, movido pela sua fúria, ele, que é o pai da mentira, não tem nada a perder.
Consequentemente, ele usa de todos os artefactos, todas as astúcias, para poder agir de forma a poder arrastar o maior número de pessoas para junto de si, quer para o caminho da perdição ou para o caminho das trevas. Dessa forma, do mesmo modo que cresce ou que se reduz o tempo que nós chamamos que é o tempo do arrependimento, o tempo do Evangelho, e que aproxima-se o regresso do Senhor ou a sua vinda, a sua segunda vinda, também intensifica-se esse trabalho missionário do Espírito Santo, em contraposição também ao agudizar e ao fortalecimento do trabalho do Anticristo. Então, esta é uma batalha que se opera no plano espiritual, que faz com que por fora se visualize este aumento da frieza dos homens, este aumento da crueldade, esta injustiça social, todos estes problemas de ordem social que são resultado da ausência de Deus ou do desvio do homem para aquilo que é a vontade do soberano. Então, isto faz-nos pôr em alerta para aquilo que é a exortação que o mestre da oração deixou-nos, que é orar e vigiar, porque ele voltará como um ladrão. E esse dia nós não sabemos quando é que isto será, porque não cabe ao homem ter este conhecimento. Ademais, para que o homem, mesmo não tendo este conhecimento, porque não lhe cabe ter esse conhecimento, então somente obedecer a sua palavra é que nos torna não só vigilantes, mas também a ser proativos nesse trabalho de evangelização. Então, o sinal que falta para ele agir e pôr fim a este mundo, na analogia do livro do Apocalipse, nós hoje estivemos a estudar as 7 pragas. E as 7 pragas é o sinal derradeiro da ira do Senhor. E as 7 pragas é a materialização do toque da 7ª trombeta. Então, o que falta é se completarem as 7 trombetas que nós vimos pela descrição do estudo, o que elas representam, que é uma destruição parcial da terra, destruição parcial do mar, destruição parcial dos rios, destruição parcial dos astros, que é também o grande abismo que há de haver quando o absinto vindo de cima, vai haver uma praga de gafanhotos, que é também os 4 anjos vão ser soltos do rio Eufrates, que vão também causar uma forte perseguição e destruição da terça parte da terra, em que vão morrer 1/3 da população mundial. Então, esses são os sinais que, de acordo com a escatologia do livro do Apocalipse, vão anteceder as pragas, ou vão anteceder, digamos que, os juízos da ira do Senhor através do derramamento das taças. Número 3. O que significa as harpas? Recebidas por aqueles que foram mortos, mas não vencidos pelo pecado. Então, estas harpas significa que eles agora vão poder participar daquele cântico que celebrava a vitória. Então, as harpas representam aqueles que venceram, são os vencedores, isto é, são aqueles que foram mortos pela besta, mas que não foram vencidos pela besta. Porque eles tendo cumprido a sua missão, que era a de defender, através do seu testemunho o Evangelho, eles então somente aguardam o período do anúncio desta celebração. Então, são esses que, nessa altura, pelo fato de não terem adorado a besta, tampouco a sua estátua, vão ter o direito de receber as harpas para, junto com o Cordeiro, poderem celebrar ou cantar o cântico da libertação, que é o cântico do servo de Deus Moisés, que é o cântico do Cordeiro, ou assim por dizer, o cântico da vitória. Número 4. Qual é a libertação que o povo de Deus recebe ao entoar o cântico da
libertação. Se no Antigo Testamento o cântico da libertação celebrava a liberdade, representava o povo ter sido remido e ter sido salvo da escravidão, quando o povo se encontrava cativo lá no Egito por opressão do faraó. Nos dias de hoje, o cântico da vitória, este cântico da liberdade, representa o povo que hoje vive liberto de ter vencido as provações, ter vencido as tribulações, ter vencido as tentações. E ao ter vencido significa testemunhar, o testemunho ortodoxo e fiel do Evangelho até o último dia. Então, esses vão partir para a glória, porque vão receber, então, esta confirmação como testemunhos. Então, eles vão receber as vestes resplandecentes, as vestes brancas. E esses vão, então, poder receber essa libertação. Que libertação? É a libertação de Cristo, porque Cristo foi o primeiro que foi o primeiro mártir. Então, ele morreu para a nossa libertação. E todo aquele que crê pela fé e confessa e segue os passos de Cristo, então esse usufrui dessa mesma libertação que adquiriu com a libertação que Cristo nos deu quando venceu a morte, o pecado e o inferno. Número 5. Aqueles que foram mortos, porém não foram vencidos pelo mal, continuam reféns do mal. Os que foram mortos já não estão reféns do mal, porque eles já foram mortos, e foram mortos por testemunho de Cristo. Isto é, sofreram perseguições, mas mesmo diante dessas perseguições, são provações, tentações, mantiveram-se fiéis ao Senhor. E tendo eles vencido a isso, então eles já não estão reféns a nenhum mal. Eles já triunfaram. Não é? Então, esses que foram mortos, porém não foram vencidos pelo mal, continuam reféns do mal. Não continuam reféns pelo mal, porque eles, ao terem vencido a idolatria, então eles também automaticamente venceram o mal. Por isso é que foram mortos. Por quê? Porque a sua libertação era condicionada a eles de adorarem a besta ou adorarem a sua imagem. Certo? Esse era o preço para eles, era o que eles iriam receber caso deixassem testemunhar. Número 6. O que representa o cântico de libertação do povo de Deus nos dias atuais? Então, o cântico de libertação do povo de Deus nos dias atuais representa o anúncio do Evangelho. Porque o povo de Israel, quando atravessa o Mar Vermelho, encontra-se outra margem, olha para trás, vê aqueles que eram seus inimigos a perseguirem, a serem engolidos com o mar, eles ficaram admirados e o seu coração encheu-se de glória, porque eles viram aquele milagre, aquele prodígio que era a confirmação da palavra de Deus, da promessa de Deus. Por isso é que eles começaram a cantar de alegria, de celebração por aquela vitória pela mão dura do Senhor. Então, nos dias de hoje, o anúncio do Evangelho, que é a salvação que qualquer pessoa experimenta pelo batismo no Espírito Santo, então dá-lhe este ânimo, esta alegria, esta força, essa disposição de também anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é cantar, é celebrar e entoar o cântico da libertação. Número 7. Como é que se designa o tempo entre o toque da sétima trombeta até o derramamento das taças da ira do Senhor? E qual é o significado deste período para o Evangelho? Quando
dá-se o toque da sétima trombeta, o apóstolo João vê 7 anjos que tinham sido comissionados a dar a conhecer os juízos do Senhor. E depois, antes de começar a ocorrer o toque das trombetas, ocorre um interlúdio, que é aqueles 7 anjos, eles recebem harpas, e depois de receberem harpas, eles então começam a entoar o cântico. Depois de seguida, é que esses 7 anjos, depois de terem entoado o cântico, terem celebrado a vitória, é que eles então recebem 7 taças de ouro cheias da ira do Senhor. Então, este período, o que representa é a questão que é colocada. Este tempo, o que representa esse tempo? Esse tempo é, naquela narrativa, nesse estudo que nós vimos, é o tempo em que ocorre a celebração dessa mesma vitória. É o tempo do Evangelho. É o tempo em que, se nós vimos no estudo anterior, que era o tempo em que Cristo estava com os 144 miliciados no Sião. Então, esse era o tempo do Evangelho. Em que esse tempo do Evangelho, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o anúncio do juízo final, que é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio do juízo final. O Evangelho é a celebração da vitória de Deus. O Evangelho é celebrar a libertação pela qual Cristo nos libertou. Isso tudo representa o Evangelho. Número 8. O que devemos fazer hoje de modo a escapar da ira do Senhor? E receber as harpas para, junto aos mártires, entoarmos o cântico. Então, o que nós devemos fazer hoje, antes que seja tarde? É o que diz o livro de 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo número 6. Antes que seja tarde, hoje, o que nós devemos fazer hoje? Ciente que Cristo voltará como um ladrão. Então, o que nós devemos fazer hoje é nos arrependermos, é olharmos para aquele que anunciou que iria vir o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é João Batista, que é anunciado pelo profeta João Batista e é inscrito ou descrito pelo apóstolo João no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Ele se refere àquele que vai tirar o pecado do mundo. Então, representa hoje nós nos arrependermos daquilo que é o nosso distanciamento relativamente a Deus, porque Deus, desde que nos cria, tal como nós olhamos para Adão, ele queria não somente ter uma comunhão conosco, mas ele queria principalmente viver e conviver em meio de nós. E nos dias de hoje, isso é possível mediante o batismo pelo Espírito Santo, em que Cristo passa a viver dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo, que é o caminho pelo qual nós asseguramos a comunhão com Deus Pai e Deus Filho. Por quê? Porque compõem a Trindade. Então, é isso que nós hoje devemos fazer para escapar à ira do Senhor. Número 9. Ainda há espaço de arrependimento em meio ao derramamento da taça da ira do Senhor. Por quê? Não há espaço de arrependimento, porque de acordo com essa descrição do apóstolo João, ele, quando vê os 7 anjos a receberem 7 taças de ouro com a ira do Senhor, de seguida ele vê uma grande fumaça que enche aquele templo, porque ele primeiramente visualiza o templo. Quando ele visualiza o templo, que representava este batismo pelo Espírito Santo, então, isto que é o selo, a separação do povo eleito, então de seguida ele vê uma grande fumaça e o poder de Deus a encher de glória o templo. De seguida a porta fecha-se do templo. Quando a porta fecha-se do templo, significa que jamais ninguém poderia entrar no templo até que se cumprisse a vontade do Senhor, anunciado no capítulo 15, versículo número 1, quando o apóstolo João vê que os 7 anjos que vinham para cumprir aquilo que o anjo forte havia anunciado no capítulo 10
do livro do Apocalipse, versículo número 7, quando ele jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, dizendo ao toque da sétima trombeta. Então vai se conhecer a ira do Senhor. Número 10. Qual é o juízo final de Deus para a humanidade que obedeceu e os que desobedeceram? Então, o juízo de Deus significa que no dia da grande tribulação, aqueles que estão separados vão ter sido arrebatados, por isso é que foram separados. Sendo separados, tendo sido arrebatados, então eles estarão com o Senhor na glória. E os que desobedeceram e, consequentemente, adoraram a besta, adoraram a estátua da besta, esses então vão ser os reféns dessa condenação dela do Senhor, que são as pragas. As pragas que são os castigos, que são os juízos através das 7 taças. Por quê? Porque eles estarão entregues ou sujeitos àquilo que nós vimos no livro de Levítico, capítulo número 26, versículos 14 a 29, em que quais são os castigos, quais são os juízos da desobediência à palavra de Deus. Número 11. O que irá suceder aos vivos que permanecerem firmes a quando do derramamento das taças da ira? Então, esses que vão permanecer firmes no derramamento das taças vão estar congregados com o Senhor no Sião. Estes vão ter sido arrebatados, conforme havíamos feito menção sobre o que vai acontecer no juízo para aqueles que obedeceram, para os que não obedeceram. Então, esses são os que obedeceram, por ter sido obedecidos, então são os que se converteram antes. Então, quando ocorre o derramamento das taças, na humanidade já não estarão aqueles que obedeceram, eles já vão ter sido arrebatados antes. O derramamento das taças são os juízos, castigos que ocorrem somente aqueles que desobedeceram. Os que obedeceram já não mais estarão aqui, não mais estarão sujeitos a esses castigos. Número 12. O que o sangue dos profetas representa na ira de Deus para os que rejeitaram a palavra do Senhor? O sangue dos profetas representa, neste caso, um castigo ainda mais severo, porque aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, que são aqueles que perseguiram, que martirizaram, que quiseram acorrentar o Evangelho, também queriam acorrentar esses homens. Então, esses perseguiram os mártires, ou perseguiram os testemunhos, até os martirizar, para os retirar a vida, de forma que o seu sangue fosse derramado, e por meio do derramamento do sangue deles, pudesse fertilizar, que é fazer com que frutificasse o Evangelho se propagasse, e houvesse uma dispersão do Evangelho. Então, o preço do sangue dos mártires custou a difusão do Evangelho e um engrandecimento, dar coragem, firmeza e força para que o Evangelho ganhasse mais proporções e desse força e coragem também às outras pessoas, para que elas não temessem represália, medo algum. Então, esses que tiraram a vida a estes que eram os testemunhas e depois tornaram-se mártires, então esses depois vão ser obrigados a beber daquele sangue desses mesmos mártires, que é a representação da taça número 5, da taça essa que é derramada, da taça número 4, perdão, que é derramada sobre os rios e converte os rios em sangue. E depois, então, os santos e os profetas e os anjos, então, eles aclamam, dizendo que é feita a justiça de Deus, porque esses que haviam tocado o sangue dos mártires, eles agora terão que beber desse mesmo sangue. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse, pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários, façam like e sigam as nossas páginas e não se esqueçam de partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade de ministração da palavra, a nossa comunidade de discipulado
possa também crescer. Encontre este estudo juntamente com todos os outros nos nossos arquivos digitais, em nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android Elo App e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.